O dia em que descobri que meu filho casou escondido porque eu não era especial o suficiente, foi o dia em que decidi mostrar o que uma mãe rejeitada é capaz de fazer. Que horas vai ser o casamento de vocês? Perguntei para meu filho Diego numa quinta-feira qualquer, enquanto organizava as compras que havia feito para eles no supermercado. Foi quando Patrícia, que estava na sala, gritou lá de longe a resposta que me destruiu. Nós já casamos ontem, Dona Lúcia. Foi só para pessoas especiais. Meu nome é Lúcia Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos e naquele momento, parada na cozinha deles com as sacolas nas mãos, senti meu mundo desabar completamente. Meu filho havia se casado no dia anterior e eu não sabia de nada. Para entender a dimensão dessa humilhação, vocês precisam saber quem eu sou e o que eu representava na vida deles. Eu era a mãe que bancava tudo. Literalmente tudo. Aluguel de R$ 1.200, condomínio, luz, água, internet, supermercado e ainda os luxos extras que eles se davam direito. Tudo começou 3 anos atrás, quando meu filho Diego conheceu Patrícia numa festa da empresa onde ele trabalha como contador. Ela era vendedora numa boutique cara do shopping, sempre arrumada, sempre falando de gente importante que conhecia, sempre dando a entender que merecia coisa melhor na vida. Diego se apaixonou perdidamente. Começou a gastar dinheiro que não tinha para impressioná-la. Restaurantes caros, presentes de marca, viagens de fim de semana. Eu via meu filho se endividando e ficava preocupada, mas ele dizia que estava tudo sob controle. O pai de Diego nos abandonou quando eu estava grávida de 7 meses. Disse que não estava preparado para ser pai e simplesmente desapareceu. Desde então, foram sempre só nós dois. Trabalhei como diarista, vendedora, cuidadora de idosos, qualquer coisa para criar meu filho com dignidade. Diego sempre foi meu orgulho, inteligente, carinhoso, o tipo de filho que qualquer mãe sonha ter. Quando eles decidiram morar juntos há 2 anos, meu coração se encheu de alegria. Finalmente Diego ia formar uma família. Quando ele me pediu ajuda com as despesas iniciais, não pensei 2 vezes. Era meu filho único, e família se ajuda. Mãe, a gente achou um apartamento perfeito, mas o aluguel tá meio pesado no começo. Diego me disse naquela tarde. A senhora podia dar uma forcinha só nos primeiros meses? É só até a gente se organizar, Dona Lúcia. Patrícia completou com aquele sorriso que eu ainda não sabia reconhecer como falso. Logo estaremos independentes. Logo, logo. Essa frase se tornou a trilha sonora da minha vida pelos 2 anos seguintes. O apartamento era num bairro nobre, condomínio com academia, piscina, churrasqueira. O aluguel custava mais da metade da minha aposentadoria, mas eu paguei feliz. Afinal, era temporário, né? Só que os meses foram passando e temporário virou permanente. Primeiro foi só o aluguel. Depois veio a conta de luz. Veio alta por causa do ar-condicionado, Dona Lúcia. Só dessa vez? Depois a água, o condomínio, o supermercado. Cada pedido vinha com uma justificativa diferente e a promessa de que era a última vez. Em pouco tempo, eu estava bancando a vida inteira deles e comecei a perceber que algo estava errado. Eles saíam para jantar em restaurantes caros, viajavam nos fins de semana, Patrícia sempre com unhas feitas e cabelo de salão. Quando questionei Diego sobre esses gastos, ele disse que eram investimentos em networking e que logo isso ia se reverter em oportunidades melhores no trabalho. No ano passado, Patrícia parou de trabalhar. Disse que queria fazer um curso de estética avançada que custava R$ 3.000. É um investimento no nosso futuro, Dona Lúcia, ela disse. Futuro que não me incluía, como descobri hoje. Diego até comprou um carro novo no financiamento, usando como entrada o dinheiro que sobrava por eu pagar todas as contas dele. Eles viviam como ricos às minhas custas, e eu aqui achando que estava ajudando uma família a se estabelecer. O pior é que eu nem era mais bem-vinda na casa que eu bancava. Patrícia sempre arranjava uma desculpa quando eu aparecia. Ah, Dona Lúcia, hoje não é um bom dia, estamos com visita. Ou então, a casa tá uma bagunça, melhor a senhora vir outro dia. Quando conseguia entrar, sentia que estava incomodando. Patrícia falava comigo como se fosse uma empregada, sempre com aquele tom de superioridade. Dona Lúcia, a senhora trouxe o detergente que eu pedi? Ah, e não esquece que o condomínio vence amanhã. Diego, meu próprio filho, começou a me tratar como se eu fosse uma obrigação. Não me visitava mais,
Não ligava para saber como eu estava. Só aparecia quando precisava de dinheiro para alguma coisa extra. E eu engolia tudo calada porque achava que era amor. Achava que estava sendo uma boa mãe, uma sogra compreensiva. Que idiota eu fui. Naquela quinta-feira, quando fiz aquela pergunta inocente sobre o horário do casamento, estava genuinamente curiosa. Nos últimos meses, eles haviam comentado vagamente sobre oficializar a união, e eu esperava ansiosa para participar desse momento especial na vida do meu filho. A resposta da Patrícia me atingiu como um soco no estômago. Nós já casamos ontem, Dona Lúcia. Foi só para pessoas especiais. Pessoas especiais. Eu, que bancava a vida inteira deles, não era uma pessoa especial. Eu, que criei Diego sozinha após ficar viúva, não era especial o suficiente para estar no casamento do meu próprio filho. Quem estava lá? Perguntei com a voz trêmula. Ah, meus pais, meus irmãos, alguns primos, os amigos mais próximos do trabalho. Patrícia respondeu com uma naturalidade assustadora, como se fosse a coisa mais normal do mundo excluir a mãe do noivo. Diego chegou nesse momento e percebeu a tensão no ar. Quando viu minha cara de choque, baixou os olhos. Sabia que tinha feito algo imperdoável. Por que eu não soube? Perguntei diretamente para ele. Mãe, foi uma coisa muito simples, muito rápida. A gente não queria incomodar. Incomodar. Estar presente no casamento do meu único filho seria incomodá-los. Mas pagar R$ 1.200 de aluguel todo mês não incomodava ninguém. Saí daquela casa num estado de choque total. Não consegui nem falar mais nada. Cheguei em casa e desabei a chorar. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela ingratidão, pela cegueira de ter sido usada como uma máquina de fazer dinheiro. Passei 3 dias na cama, repassando cada momento dos últimos 2 anos. Cada conta que paguei, cada sacrifício que fiz, cada vez que abri mão de comprar alguma coisa para mim para dar dinheiro a eles. E o que recebi em troca? A maior humilhação da minha vida. Foi no domingo que tomei a decisão mais importante dos meus 67 anos. Fui ao banco na segunda-feira de manhã e cancelei todas as transferências automáticas. Aluguel, condomínio, todas as contas. Parei tudo. 1 semana se passou. 1 semana de silêncio total da parte deles. Nem um telefonema para saber se eu estava bem depois do choque que levei. Nada. Até que na segunda-feira de manhã, 1 semana depois da descoberta, meu telefone tocou. Era Patrícia, com a voz desesperada. Dona Lúcia, o aluguel está atrasado. A senhora esqueceu de pagar? E eu, pela primeira vez em 2 anos, respondi com a calma de quem finalmente havia encontrado sua dignidade. Ué, não te avisei que parei de pagar? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Depois veio aquela voz fina, nervosa. Como assim parou de pagar? A senhora tá brincando, né? Não, Patrícia, não estou brincando. Vocês têm 30 dias para assumir todas as contas, porque eu não pago mais nada. Ouvi ela chamando Diego aos berros. Em segundos ele estava no telefone. Mãe, que história é essa? Diego, meu filho. Falei com uma serenidade que me surpreendeu. Pessoas especiais se viram sozinhas. Vocês não precisam da ajuda de alguém que não foi especial o suficiente para estar no casamento do próprio filho. E desliguei. Pela primeira vez em 2 anos, desliguei o telefone na cara deles. E sabe o que senti? Alívio. Um alívio imenso, como se tivesse tirado um peso de 100 quilos das costas. Naquele momento, olhando pela janela da minha sala, eu soube que aquela ligação desesperada havia sido apenas o primeiro ato do que estava por vir. Porque essa mãe rejeitada ainda tinha muito o que ensinar sobre consequências. E eles nem imaginavam o que estava vindo pela frente. Após desligar o telefone na cara deles naquela segunda-feira, pensei que teria pelo menos alguns dias de paz para processar tudo o que havia acontecido. Mas me enganei completamente. A partir daquele momento, minha vida virou um inferno de ligações, mensagens e chantagens emocionais que eu nunca imaginei que meu próprio filho fosse capaz de fazer. Na terça-feira, às 7 da manhã, meu telefone já estava tocando. Era Diego, com aquela voz de menino perdido que ele usava desde criança quando queria alguma coisa. Disse que precisávamos conversar, que eu não podia simplesmente parar de ajudar eles do nada.
como se eu fosse uma renda garantida, um benefício social que eles tinham direito de receber para sempre. Quando perguntei o que eles tinham feito nesses 2 anos para se tornarem independentes, o silêncio do outro lado foi ensurdecedor, porque ele sabia muito bem o que tinham feito. Gastaram em luxos, viagens, futilidades, enquanto eu me privava de tudo para sustentar a vida de rico deles. Diego tentou me culpar pelo nervosismo da Patrícia, disse que ela não havia dormido a noite inteira. Respondi que eu havia dormido muito bem, mentindo descaradamente. Na verdade, havia passado a noite inteira me questionando se estava fazendo a coisa certa. Mas naquele momento, ouvindo meu filho tentar transferir a responsabilidade para mim, tive certeza de que estava no caminho certo. A pergunta que mais me chocou foi quando ele disse: "A senhora quer destruir nosso casamento? Eu queria destruir o casamento deles? Eu que descobri que eles haviam se casado através de uma humilhação? Eu que nem fui convidada para a cerimônia?" Respondi que quem havia destruído alguma coisa não havia sido eu, e que não me lembrava de ter recebido nenhum pedido de desculpa pelo que fizeram. Outro silêncio constrangedor, porque realmente não tinham pedido desculpa. Nenhum dos dois havia se dado ao trabalho de ao menos tentar justificar a humilhação que me fizeram passar. 5 minutos depois, era a Patrícia no telefone dizendo que eu precisava entender a situação deles, que não tinham como pagar tudo de uma vez. Disse que sempre prometera ajudar, como se eu tivesse assinado um contrato vitalício de sustento. Quando perdi a paciência e perguntei por que não podia parar de pagar contas que não eram minhas, ela teve a coragem de dizer que eu estava exagerando. Exagerando. Ser excluída do casamento do próprio filho era exagero na visão dela. O resto da semana foi um tormento. Ligações de manhã, tarde e noite. Mensagens no WhatsApp com textos enormes tentando me convencer. Diego chegou até a mandar áudios chorando, dizendo que eu estava sendo cruel com eles. Me ofereceram até uma negociação. Eles pagariam metade das contas e eu a outra metade, como uma transição. Como se minha ajuda fosse um contrato empresarial que poderia ser renegociado. Na quinta-feira, Patrícia teve a coragem de aparecer na minha casa. Quando abri a porta e a vi ali, com aquela cara de sofrimento ensaiada, quase bati a porta na cara dela. Mas deixei ela entrar, curiosa para ver até onde ia a cara de pau. Ela começou com uma história mal contada sobre o casamento ter sido de última hora, que os pais dela estavam pressionando, que surgiu uma oportunidade no cartório. Mentira atrás de mentira. Falava como se tivesse decorado um roteiro, mas era tão óbvio que estava inventando desculpas na hora. A desculpa mais ridícula foi quando disse que não me incluíram, porque acharam que eu ficaria chateada com a simplicidade, que eu sempre falava em querer uma festa grande para o casamento do Diego. Mentira deslavada. Nunca falei isso na vida. Muito pelo contrário, sempre critiquei casamentos gastadores. Quando percebi que eu não estava comprando aquela conversa toda, Patrícia mudou completamente de estratégia. As lágrimas secaram e apareceu a verdadeira Patrícia, aquela que eu sempre soube que existia, mas que ela disfarçava bem. Começou a falar de compromissos, de vida construída, como se eu tivesse obrigação de sustentar os sonhos de grandeza deles. Foi quando ela disse algo que me gelou o sangue, que eu ia destruir o casamento deles por causa de uma bobagem. Bobagem. Ela chamou minha humilhação de bobagem. Respondi que se o casamento deles ia ruir quando minha generosidade acabasse, talvez não fosse um casamento muito sólido mesmo. Foi aí que ela mostrou quem realmente era. Ficou vermelha de raiva, foi em direção à porta, mas antes de sair se virou e me ameaçou. Disse que eu ia me arrepender, que não ia ter família nenhuma se continuasse com essa pirraça. Pirraça. Defender minha dignidade era pirraça na visão dela. Respondi que se minha família só existia enquanto eu pagava as contas, então eu nunca tinha tido família mesmo. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei ali percebendo que acabara de ver o verdadeiro caráter da mulher pela qual meu filho havia me trocado. No fim de semana, a pressão aumentou ainda mais. Diego apareceu no sábado de manhã, sem avisar, com uma cara de desespero que quase me fez amolecer. Disse que iam ser despejados, que o senhorio não queria mais conversa. Quando perguntei como não tinham de onde tirar R$ 1.200, sendo que os dois trabalhavam, ele abaixou a cabeça
e admitiu algo que me deixou pasma. Eles estavam devendo R$ 8.000 no cartão de crédito. R$ 8.000 de dívida. Enquanto eu pagava todas as contas básicas deles, eles se endividaram em R$ 8.000 comprando futilidades. Usaram meu dinheiro para poder se sentir livres para gastar todo o dinheiro deles em bobagens. Quando confrontei Diego sobre isso, ele veio com aquela conversa mole de que todo mundo se endivida no começo da vida de casado. Respondi que todo mundo que tem juízo procura se equilibrar, não gastar mais do que ganha. Nesse momento, entendi que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Eles não eram apenas irresponsáveis, eram inconsequentes, e queriam que eu continuasse bancando essa inconsequência para sempre. Diego tentou apelar para o sentimento, disse que eu não podia abandonar meu próprio filho. Respondi que não estava abandonando ninguém, apenas parando de sustentar dois adultos que precisavam aprender a se virar sozinhos. Quando disse que se perdessem o apartamento poderiam voltar para a casa dos pais dela, que eram tão especiais, vi a expressão do Diego mudar completamente. Percebi que voltar para a casa dos sogros não era uma opção que eles queriam considerar. Que interessante, né? Os pais tão especiais da Patrícia não eram tão especiais assim na hora de dar abrigo ao casal. Ele saiu cabisbaixo, e eu fiquei ali pensando em como havia chegado àquele ponto. Por alguns momentos, me questionei se estava sendo muito dura. Será que uma mãe de verdade não deveria perdoar? Mas então lembrei da frase que me destruiu. Foi só para pessoas especiais. E todas as dúvidas desapareceram. Durante aquela semana, percebi algo que me chocou profundamente. Meus vizinhos começaram a me olhar de forma diferente. Dona Carmen, que morava ao lado, me cumprimentou no portão e disse que estava orgulhosa de mim. Disse que sempre achou que Diego e Patrícia abusavam da minha bondade, mas que nunca teve coragem de falar nada. Outros vizinhos também começaram a comentar. Descobri que todo mundo na rua sabia que eu bancava a vida deles, e que muitos ficavam indignados vendo os dois saindo de carro novo para viagens enquanto eu andava a pé para economizar dinheiro. Essa descoberta me fez perceber o quanto eu havia sido ingênua. Não só estava sendo explorada financeiramente, como também estava sendo humilhada publicamente sem nem saber. O bairro inteiro sabia que eu era uma mãe otária sustentando filho adulto. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas depois do meu ultimato, recebi uma ligação que estava esperando há muito tempo. Era Marlene, mãe da Patrícia. A mesma Marlene que esteve no casamento seleto, do qual fui excluída. A mesma que sempre me tratou com frieza nas poucas vezes que nos encontramos. Sua voz tinha aquela autoridade de quem estava acostumada a resolver problemas dos outros e esperava ser obedecida. Disse que precisávamos conversar, que podia vir à minha casa naquela mesma tarde para esclarecer algumas coisas comigo. O jeito como falava, como se eu fosse obrigada a recebê-la, como se ela tivesse algum direito sobre minha vida, já me irritou profundamente. Mas aceitei o encontro. Queria ver de perto o tipo de pessoa que achava normal excluir a mãe do noivo do próprio casamento. E foi assim que descobri que a guerra estava apenas começando e que eu ainda não tinha visto nada do que essa família era capaz de fazer. Marlene chegou à minha casa pontualmente às 3 da tarde, dirigindo uma BMW prata que deixou bem claro por que ela achava que tinha autoridade para me dar ordens. Desceu do carro com aquela postura altiva que eu conhecia bem, vestida como se fosse para uma reunião de negócios importantes, não para visitar uma sogra. Nos 2 anos que Diego e Patrícia moraram juntos, Marlene sempre me tratou como se eu fosse uma intrusa na vida da filha dela. Nas poucas vezes que nos encontramos em aniversários ou eventos familiares, ela falava comigo com aquela educação forçada que mal disfarçava o desprezo. Era óbvio que considerava Diego um bom partido para Patrícia, mas eu era um peso morto que vinha junto com o pacote. Quando abri a porta, ela entrou sem esperar convite, olhando ao redor da minha sala com aquela expressão de quem avalia propriedades. Sentou-se no meu sofá como se fosse sua casa e colocou a bolsa de grife no chão com um gesto calculadamente dramático. Sua primeira frase foi exatamente o que eu esperava, que precisávamos resolver aquela situação como adultas civilizadas. Disse que Patrícia estava muito abalada com minha mudança de comportamento e que Diego estava passando por um momento difícil no trabalho por causa do estresse que eu estava causando em casa.
Escutei tudo em silêncio, observando como ela conseguia transformar minha decisão de parar de ser explorada em culpa pelos problemas alheios. Segundo Marlene, eu estava sendo egoísta e irracional. Que família se ajudava nos momentos difíceis? Que eu não podia simplesmente abandonar meu filho quando ele mais precisava. Quando ela terminou seu discurso ensaiado, perguntei diretamente se ela sabia que eu não havia sido convidada para o casamento da filha dela. A expressão no rosto da Marlene mudou instantaneamente. O tom condescendente deu lugar a algo mais frio, mais calculista. Disse que o casamento havia sido uma decisão dos jovens, que ela não se intrometia nas escolhas de Patrícia. Mas quando insisti, perguntando se ela achava certo excluir a mãe do noivo, ela mostrou sua verdadeira face. Disse que cada família tem suas dinâmicas e que talvez fosse melhor para todos se eu aceitasse meu novo papel na vida de Diego. Meu novo papel, como se ser ignorada e humilhada fosse uma promoção. Foi quando Marlene revelou o verdadeiro motivo da sua visita. Disse que tinha uma proposta para resolver a situação de forma definitiva. Ela e o marido estavam dispostos a comprar uma casa pequena para Diego e Patrícia, mas em troca eu precisaria transferir para eles a quantia que havia gastado nos últimos 2 anos como investimento na nova propriedade. A cara de pau era impressionante. Queriam que eu pagasse pelos meus próprios anos de exploração para que eles pudessem ser os heróis salvadores dos filhos. Seria uma forma de eu contribuir para o futuro da família sem criar dependência financeira, como ela colocou elegantemente. Respondi que não tinha nenhum interesse em continuar financiando a vida de pessoas que me tratavam como lixo. Marlene suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa, e disse que eu não estava entendendo a gravidade da situação. Foi quando ela jogou a primeira ameaça real. Disse que Diego e Patrícia estavam considerando se mudar para outro estado, onde a família dela tinha melhores oportunidades de trabalho. Que eu podia acabar perdendo completamente o contato com meu filho se não colaborasse para resolver a crise financeira atual. A chantagem era clara: pague ou perca seu filho para sempre. Mas o que Marlene não sabia é que eu já havia perdido meu filho há muito tempo. O Diego que me chantageava emocionalmente não era o menino que eu havia criado. Disse para ela que se Diego queria se mudar, era problema dele. Que eu não ia mais tomar decisões baseadas em medo de abandono, porque o abandono já havia acontecido muito antes dessa conversa. Marlene ficou visivelmente irritada com minha resposta. Disse que eu estava cometendo um erro que ia me custar caro, que família era sagrada e que eu ia me arrepender de ter escolhido orgulho sobre amor. Respondi que não era orgulho, era dignidade. E que se o amor deles dependia do meu dinheiro, então nunca havia sido amor. A conversa estava ficando tensa quando Marlene mudou novamente de estratégia. Começou a falar sobre minha idade, sobre como era normal pessoas mais velhas ficarem confusas sobre dinheiro, sobre como ela conhecia várias histórias de idosos que foram manipulados por pessoas mal-intencionadas. Estava me chamando de senil de forma educada, preparando o terreno para questionar minha capacidade mental. Disse que talvez eu precisasse de ajuda profissional para tomar decisões tão importantes, que existiam recursos legais para proteger pessoas em situação vulnerável. Nesse momento, entendi que a visita da Marlene não era uma tentativa de negociação. Era uma missão de reconhecimento. Ela estava testando meu estado mental, procurando evidências de confusão ou instabilidade que pudessem usar contra mim posteriormente. Levantei-me da poltrona e disse que a conversa havia terminado. Marlene também se levantou, mas não fez menção de ir embora. Em vez disso, começou a andar pela minha sala, olhando as fotos, os objetos, como se estivesse catalogando meus bens. Perguntou sobre meus planos para a casa, se eu tinha testamento atualizado, se alguém me ajudava com as finanças. Cada pergunta era uma invasão disfarçada de preocupação. Estava claramente avaliando meu patrimônio e minha capacidade de protegê-lo. Quando disse novamente que ela precisava sair, Marlene me olhou com aquela frieza que eu já havia visto no rosto da Patrícia. Disse que eu estava fazendo uma escolha muito perigosa, que pessoas sozinhas e teimosas frequentemente acabavam em situações complicadas. A ameaça era velada, mas clara. Se eu não cooperasse voluntariamente, eles encontrariam outras formas de conseguir o que queriam.
Acompanhei Marlene até a porta e, antes de sair, ela se virou para me dar um último recado. Disse que Diego e Patrícia tinham direitos legais como família, que existiam formas de proteger parentes idosos de decisões impulsivas e que eu devia pensar bem antes de continuar sendo teimosa. Quando a porta se fechou atrás dela, fiquei parada na sala por vários minutos processando o que havia acabado de acontecer. Não havia sido uma visita de sogra preocupada. Havia sido uma investigação, uma avaliação, uma preparação para algum tipo de ação legal. Liguei imediatamente para Dona Márcia e contei tudo. Ela ficou indignada, disse que a família da Patrícia estava mostrando sua verdadeira natureza. Disse que pessoas assim não paravam até conseguir o que queriam e que eu precisava me proteger. Naquela mesma tarde, procurei um advogado. Não podia mais lidar com aquela situação sozinha. Precisava de orientação legal sobre meus direitos e sobre como me proteger de futuras investidas. Dr. Henrique Almeida tinha escritório no centro da cidade e uma reputação sólida em direito de família. Quando contei minha história, ele me ouviu com atenção e foi muito direto em sua avaliação. Disse que o que eu estava vivendo era um caso clássico de abuso financeiro de idosos, que a visita da Marlene havia sido claramente uma tentativa de intimidação e que eu precisava tomar medidas protetivas imediatamente. A primeira recomendação foi mudar todas as senhas das minhas contas bancárias e investimentos. A segunda foi fazer um testamento novo, detalhado, deixando claro meu estado mental e minhas decisões. A terceira foi começar a documentar todas as interações com Diego, Patrícia e a família dela. Doutor Henrique também sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança na casa e que considerasse dar uma procuração limitada para ele, apenas para questões legais, para evitar que alguém tentasse me pressionar a assinar documentos no futuro. Quando saí do escritório dele, tinha um plano concreto de proteção, mas também tinha uma consciência mais clara da seriedade da situação. Não era apenas uma briga familiar sobre dinheiro. Era uma tentativa organizada de tomar controle da minha vida e dos meus bens. Nos dias seguintes, implementei todas as medidas de segurança que Dr. Henrique havia sugerido. Mudei senhas, instalei câmeras, fiz testamento novo. Cada ação me dava mais confiança, mais sensação de controle sobre minha própria vida. Durante essa semana, Diego tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Também apareceu na minha casa 2 vezes, mas as câmeras me permitiram ver quem era sem precisar abrir a porta. Não estava pronta para mais confrontos até ter certeza de que estava completamente protegida. Foi Dona Márcia quem me contou que Diego e Patrícia haviam estado circulando pela vizinhança, fazendo perguntas sobre mim. Queriam saber se eu estava agindo estranhamente, se recebia visitas suspeitas, se parecia confusa ou doente. Estavam construindo um caso contra minha sanidade mental, coletando testemunhos de vizinhos que pudessem ser usados para questionar minha capacidade de tomar decisões. A descoberta me deixou furiosa e ao mesmo tempo mais determinada. Eles realmente achavam que iam conseguir me declarar incapaz para tomar controle do meu dinheiro. Mas se queriam uma guerra, eu estava preparada para dar uma. Na sexta-feira daquela semana, Patrícia apareceu na minha porta de manhã cedo. Dessa vez não vim sozinha. Estava acompanhada de uma mulher mais velha que eu não conhecia, que se apresentou como assistente social. Disseram que estavam fazendo uma visita de bem-estar, que tinham recebido relatos de que eu estava isolada e possivelmente negligenciando minha saúde. A assistente social queria entrar para fazer uma avaliação da minha condição de vida. Pelo vidro da porta, disse que não ia receber visitas sem agendamento prévio e que qualquer avaliação oficial precisaria ser feita com o meu advogado presente. A assistente social insistiu que era apenas uma conversa informal, que eles estavam preocupados comigo. Respondi que se estavam realmente preocupados, deveriam ter pensado nisso antes de me excluir do casamento e de tentar me chantagear financeiramente. Disse que qualquer comunicação futura deveria ser feita através do Dr. Henrique. Patrícia tentou apelar para o sentimento, disse que me amava como uma mãe, que só queria ter certeza de que eu estava bem. Mas sua voz soava falsa, ensaiada. Era apenas mais uma tentativa de manipulação. Quando elas finalmente foram embora, liguei para Dr. Henrique e relatei a visita.
Ele disse que eu havia feito exatamente a coisa certa, que qualquer avaliação sem ordem judicial e sem representação legal seria inválida. Mas também me alertou que eles provavelmente iriam escalar a situação, que a próxima investida seria mais séria, possivelmente envolvendo autoridades ou processos legais. Naquela noite, sozinha na minha casa, olhei pelas janelas protegidas pelas câmeras novas e percebi como minha vida havia mudado completamente. 2 meses antes, eu era uma mãe dedicada que se orgulhava de ajudar o filho. Agora, era uma mulher defendendo sua liberdade contra a própria família. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me sentia como vítima. Sentia-me como uma guerreira. Uma guerreira de 67 anos que havia descoberto sua força e não ia deixar ninguém roubá-la novamente. O telefone tocou tarde naquela noite. Era um número que eu não conhecia, mas quando atendi, reconheci a voz imediatamente. Era Diego, ligando de algum lugar desconhecido. Sua voz estava diferente, mais desesperada, mais assustada. Disse que precisávamos conversar urgentemente, que as coisas haviam saído de controle, que ele não queria que chegássemos ao ponto de guerra legal. Respondi que quem havia escolhido a guerra havia sido ele, quando decidiu me tratar como um obstáculo, em vez de como sua mãe. Que quem havia escalado para questões legais havia sido ele, quando trouxe advogados e assistentes sociais para me intimidar. Diego disse que nunca quis magoar, que tudo havia sido mal entendido, que podíamos resolver tudo se eu apenas voltasse a ser razoável. Ser razoável. Sempre voltávamos a essa palavra. Para eles, ser razoável significava aceitar abuso, financiar ingratidão, comprar amor que nunca existiu. Disse para Diego que se ele queria realmente conversar, poderia marcar uma reunião no escritório do doutor Henrique, com testemunhas presentes. Que eu não ia mais aceitar manipulações em particular ou chantagens emocionais. Ele desligou sem responder e eu soube que havia chegado ao fim de qualquer possibilidade de reconciliação pacífica. A guerra que Diego havia declarado chegou oficialmente à minha porta numa manhã de terça-feira, através de um oficial de justiça que trazia em mãos os documentos que mudaram tudo. Era uma petição judicial solicitando minha interdição por incapacidade mental, assinada por Diego Ferreira dos Santos, requerendo que ele fosse nomeado meu curador legal. Quando li aqueles papéis, senti uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado antes. Meu próprio filho, o menino que eu havia criado sozinha, que havia educado com tanto amor e sacrifício, estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Dr. Henrique chegou em menos de 1 hora depois que liguei para ele. Quando revisou os documentos, sua expressão ficou sombria. Disse que a petição estava bem estruturada, que eles haviam contratado advogados competentes e que a coisa era mais séria do que imaginávamos. A estratégia deles era diabólica. Alegavam que eu estava sofrendo de demência senil, que tinha episódios de paranoia, que estava sendo manipulada por terceiros mal-intencionados. Apresentaram como evidência minha decisão de cortar o apoio financeiro, a instalação das câmeras de segurança e minha recusa em aceitar ajuda médica. Cada escolha sensata que eu havia feito para me proteger estava sendo apresentada como sintoma de doença mental. Minha independência financeira virou irresponsabilidade. Minha autodefesa virou paranoia. Minha dignidade virou demência. Doutor Henrique me explicou que tínhamos 30 dias para responder à petição e que o processo poderia durar meses. Disse que precisaríamos de avaliações médicas completas, testemunhas que pudessem atestar minha sanidade e evidências do verdadeiro motivo por trás da ação judicial. A primeira coisa que fizemos foi agendar uma bateria completa de exames médicos. Doutor Roberto Camargo, um neurologista renomado, me submeteu a testes cognitivos, ressonância magnética, exames de sangue, avaliação psiquiátrica. Foram 3 dias intensos de consultas que confirmaram o que eu já sabia. Estava em perfeita condição mental e física. Enquanto esperávamos os resultados dos exames, Dr. Henrique começou a coletar evidências do abuso financeiro que eu havia sofrido. Pediu extratos bancários dos últimos 3 anos, comprovantes de todas as transferências, documentação de cada centavo que eu havia dado para Diego e Patrícia. Quando vimos os números organizados em planilhas, até eu me surpreendi.
Eram R$ 43.000 em 3 anos. R$ 43.000 que saíram da minha aposentadoria e poupança para financiar a vida de luxo de 2 pessoas que me viam como um estorvo. Mas descobrir o valor total foi apenas o começo. Dr. Henrique contratou um investigador particular para verificar a situação financeira real de Diego e Patrícia. O que descobrimos foi ainda mais chocante do que eu imaginava. Diego ganhava um salário excelente como contador, quase 3 vezes mais do que eu recebia de aposentadoria. Patrícia, antes de parar de trabalhar, também tinha uma renda considerável. Juntos, eles ganhavam o suficiente para viver confortavelmente, pagar o próprio aluguel e ainda sobrar dinheiro. O investigador também descobriu que eles tinham dívidas de cartão de crédito que ultrapassavam R$ 15.000. Tinham usado meu dinheiro para pagar as necessidades básicas enquanto gastavam os salários deles em luxos, viagens e futilidades, se endividando no processo. Mais grave ainda, encontramos evidências de que Diego havia mentido para mim sobre várias emergências financeiras ao longo dos anos. Consertos de carro que nunca existiram, problemas de saúde da Patrícia que foram inventados, despesas de trabalho que eram falsas, tudo para conseguir dinheiro extra além do que eu já pagava regularmente. Era uma fraude sistematizada, um esquema de exploração que havia durado 3 anos e que só parou quando eu descobri a verdade sobre o casamento. Dr. Henrique organizou tudo em um dossiê impressionante. Tínhamos comprovantes de manipulação emocional, evidências de mentiras deliberadas, documentação de exploração financeira e, agora, tentativa de interdição fraudulenta. O caso contra Diego e Patrícia era sólido, mas eles também não estavam parados. Durante as 2 semanas seguintes, uma parade de pessoas apareceu na minha porta tentando coletar informações. Vizinhos que eu mal conhecia perguntavam sobre minha saúde. Funcionários de lojas onde eu fazia compras comentavam sobre meu comportamento. Até meu antigo médico recebeu ligações perguntando sobre meu histórico médico. Diego e Patrícia estavam construindo um caso baseado em fofocas, meias-verdades e testemunhos de pessoas que mal me conheciam. Queriam criar a impressão de que toda a vizinhança estava preocupada com minha sanidade mental. Felizmente, a estratégia deles se voltou contra eles próprios. Dona Márcia e outros vizinhos próximos ficaram indignados com as perguntas invasivas e começaram a me contar sobre as tentativas de manipulação. Isso nos deu ainda mais evidências de que a família estava orquestrando uma campanha difamatória. Foi durante essa fase que conheci outras mulheres que haviam passado por situações similares. Doutor Henrique me colocou em contato com um grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro familiar, e as histórias que ouvi me fizeram perceber que minha situação não era única. Dona Rosa, de 72 anos, havia lutado durante 2 anos contra os filhos que queriam vender sua casa para dividir o dinheiro. Dona Carmen, de 69 anos, havia sido processada pelo próprio neto, que alegava que ela estava sendo manipulada pelo namorado novo. Todas tinham histórias de familiares que as viam como recursos financeiros em vez de pessoas. O apoio dessas mulheres foi fundamental para minha força emocional. Elas me ajudaram a entender que o que estava acontecendo comigo não era reflexo do meu valor como mãe ou como pessoa. Era reflexo do caráter de quem estava me atacando. 3 semanas depois da petição inicial, recebemos a data da audiência preliminar. Seria em 1 mês, e seria o momento em que o juiz decidiria se havia evidências suficientes para prosseguir com o processo de interdição. Dr. Henrique me preparou intensivamente para a audiência. Revisamos todos os detalhes da minha história, organizamos nossa estratégia de defesa, preparamos as perguntas que provavelmente seriam feitas. Ele me ensinou a manter a calma, a responder com clareza e a não reagir às provocações que certamente viriam. Na semana anterior à audiência, Diego fez uma última tentativa de me convencer a desistir da resistência. Apareceu na minha casa, acompanhado de um pastor evangélico que eu não conhecia, dizendo que queria fazer as pazes através da fé. O pastor falou sobre perdão, sobre honrar pai e mãe, sobre como Deus não aprovava divisões familiares. Diego chorou, pediu desculpas, disse que só queria me proteger e que tudo poderia voltar ao normal se eu simplesmente confiasse nele. Por um momento,
Meu coração de mãe quase amoleceu. Ver meu filho chorando, ouvindo palavras de arrependimento que eu havia esperado durante meses, quase me fez esquecer de tudo o que havia acontecido. Mas então lembrei dos documentos da petição judicial. Lembrei das mentiras, da manipulação, da tentativa de me declarar louca. Lembrei que se ele realmente estivesse arrependido, teria retirado o processo judicial antes de vir falar de perdão. Disse para o pastor que admirava sua fé, mas que Deus também ensinou sobre justiça e sobre proteger os inocentes dos abusadores. Disse para Diego que se ele quisesse meu perdão, poderia começar retirando a petição de interdição e pagando de volta o dinheiro que havia conseguido através de mentiras. Diego parou de chorar imediatamente e voltou a ser o homem frio que eu havia aprendido a reconhecer. Disse que eu estava cometendo um erro que ia me custar caro, que ele tinha evidências suficientes para provar minha incapacidade mental e que eu ia acabar perdendo tudo. A máscara havia caído mais uma vez. O arrependimento era falso, as lágrimas eram teatro, a visita do pastor era apenas mais uma tentativa de manipulação. Eles queriam que eu desistisse da luta voluntariamente para não precisarem enfrentar um julgamento onde suas mentiras seriam expostas. Naquela noite, véspera da audiência, fiquei acordada até tarde, revisando todos os documentos, todas as evidências, todos os argumentos que apresentaríamos. Mas mais do que isso, revisei toda a minha vida, toda a jornada que me havia levado àquele momento. Pensei na mulher que eu era 3 meses antes, assustada, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Pensei na mulher que eu havia me tornado, forte, independente, lutando por sua dignidade. A transformação havia sido dolorosa, mas também libertadora. Independente do resultado da audiência, eu já havia vencido a batalha mais importante, a batalha contra minha própria submissão. Já havia recuperado meu senso de valor próprio. Já havia aprendido que mereço ser tratada com respeito. Quando finalmente adormeci, foi com a tranquilidade de quem sabe que fez as escolhas certas, mesmo quando elas foram as mais difíceis. A manhã da audiência amanheceu clara e fria. Me vesti com meu melhor terno azul marinho, o mesmo que havia comprado anos atrás para a formatura de Diego na faculdade. A ironia não me escapou. Estava usando roupas que comprei para celebrar meu filho em uma audiência onde ele tentava me destruir. Dr. Henrique me buscou em casa e, durante o caminho para o fórum, me deu as instruções finais. Disse que o juiz Carlos Mendoza era conhecido por ser criterioso e justo, que não se deixava levar por emoções e que baseava suas decisões em evidências concretas. Quando chegamos ao fórum, vi Diego e Patrícia com seus advogados. Patrícia estava vestida de preto, como se fosse a um funeral. Talvez fosse mesmo o funeral da nossa relação familiar. Diego evitou meu olhar, mas percebi que ele estava nervoso, mexendo constantemente nas mãos. Marlene também estava lá, sentada atrás deles como uma matriarca supervisionando a destruição da família adversária. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me encarou com aquela frieza que eu já conhecia bem. A audiência começou com o advogado de Diego, apresentando as alegações. Falou sobre minha idade avançada, sobre mudanças comportamentais preocupantes, sobre decisões financeiras irracionais. Apresentou depoimentos de vizinhos que alegavam ter me visto agindo de forma estranha. Quando chegou a hora da nossa defesa, doutor Henrique foi demolidor. Apresentou os laudos médicos que comprovavam minha perfeita capacidade mental. Mostrou as evidências do abuso financeiro sistemático. Expôs as mentiras e manipulações que Diego havia usado para conseguir dinheiro extra. Mas o momento decisivo foi quando o doutor Henrique apresentou as gravações das câmeras de segurança que mostravam Diego e Patrícia circulando pela minha casa, observando minha rotina, claramente planejando suas investidas. Apresentou também as evidências de que eles haviam tentado subornar vizinhos para dar testemunhos falsos contra mim. O juiz ouviu tudo com atenção, fez perguntas pontuais para ambos os lados e se retirou para deliberar. As 2 horas que esperamos foram as mais longas da minha vida. Quando o juiz retornou, sua decisão foi clara e contundente. Disse que não havia qualquer evidência de incapacidade mental, que as avaliações médicas eram conclusivas sobre minha sanidade e que as evidências apontavam para uma tentativa de abuso de idoso através do sistema legal. Não apenas negou a petição de interdição,
como também determinou que Diego e Patrícia pagassem as custas do processo e determinou uma investigação sobre tentativa de fraude processual. Quando saímos do fórum, senti um alívio imenso, mas também uma tristeza profunda. Havia vencido a batalha legal, mas havia perdido definitivamente meu filho. O Diego que tentou me interdir não era mais o menino que eu havia criado com tanto amor. Naquela tarde, de volta à segurança da minha casa, liguei para Dr. Henrique e perguntei sobre as próximas etapas. Queria processar Diego e Patrícia por danos morais e recuperação dos valores obtidos fraudulentamente, mas ele me aconselhou a pensar bem antes de dar esse passo. Disse que eu havia vencido a guerra principal, que minha liberdade e dignidade estavam protegidas e que talvez fosse hora de seguir em frente em vez de prolongar o conflito. Pensei nas palavras dele durante toda a noite. Será que eu queria passar os próximos anos da minha vida em tribunais, lutando contra meu próprio filho? Será que a vingança me traria a paz que eu estava buscando? No final, decidi que Dr. Henrique tinha razão. Eu havia recuperado minha liberdade e minha dignidade. Havia aprendido a me valorizar e a não aceitar abuso. Havia encontrado minha força e minha voz. Era hora de usar toda essa nova energia para construir uma vida melhor, não para destruir quem me havia ferido. A guerra havia terminado e eu havia vencido a batalha mais importante, a batalha por mim mesma. 6 meses se passaram desde aquele dia no tribunal e hoje, enquanto conto essa história para vocês, estou sentada na varanda do meu apartamento novo, olhando para uma vista que jamais imaginei que teria aos 67 anos. Vendo o sol se pôr sobre a cidade de Ribeirão Preto, sinto que finalmente entendi o que significa viver para mim mesma. 3 semanas depois da audiência, tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Vendi a casa onde havia criado Diego, onde havia passado tantos anos alimentando sonhos de uma família unida que nunca existiu. Com o dinheiro da venda, comprei este apartamento no 10º andar de um prédio no centro, com uma vista panorâmica que me lembra diariamente de quão grande é o mundo além dos problemas familiares. A mudança não foi apenas física, foi emocional. Cada móvel que escolhi para o apartamento novo, cada quadro que pendurei na parede, cada planta que coloquei na varanda, foram escolhas minhas, baseadas no meu gosto, no que me fazia feliz. Pela primeira vez em décadas, meu lar refletia quem eu realmente era, não quem outros esperavam que eu fosse. Dona Márcia me ajudou com a mudança e, quando viu o apartamento pronto, disse algo que nunca vou esquecer, que eu parecia 10 anos mais nova, que havia uma luz nos meus olhos que ela não via há muito tempo. Tinha razão. Eu havia recuperado não apenas minha liberdade financeira, mas minha identidade. Com o dinheiro que sobrou da venda da casa, depois de pagar todas as dívidas e investir uma parte para garantir minha segurança financeira futura, decidi fazer coisas que havia sonhado durante anos, mas nunca pude porque estava sempre dando dinheiro para Diego e Patrícia. A primeira coisa que fiz foi viajar. Não para lugares caros ou exóticos, mas para lugares que tinham significado para mim. Fui para São Paulo visitar uma prima que não via há 15 anos. Passei uma semana na casa dela, conversando até tarde, lembrando da nossa juventude, sentindo-me conectada com minha própria história, de uma forma que havia esquecido. Depois fui para Santos, conhecer o mar pela primeira vez. Sei que parece impossível aos 67 anos nunca ter visto o oceano, mas a verdade é que durante toda a minha vida adulta, sempre houve outras prioridades, outras pessoas que precisavam do dinheiro que eu gastaria numa viagem. Fiquei 5 dias numa pousada simples na praia, acordando cedo para ver o nascer do sol sobre as ondas, caminhando na areia, conversando com outros turistas da minha idade que também estavam descobrindo a liberdade da terceira idade. Foi uma das semanas mais felizes da minha vida. Quando voltei da viagem, comecei a explorar atividades que sempre me interessaram, mas que nunca tive tempo para desenvolver. Me inscrevi num curso de pintura para iniciantes na Universidade Aberta da Terceira Idade. Descobri que tenho jeito para a aquarela e que encontro uma paz imensa misturando cores numa tela branca. Também comecei a fazer trabalho voluntário numa creche do bairro. 2 manhãs por semana, ajudo a cuidar de crianças cujas mães trabalham e não têm onde deixá-las.
O carinho genuíno dessas crianças, que me abraçam sem pedir nada em troca, me lembram diariamente de como é o amor verdadeiro. Foi através do trabalho voluntário que conheci outras mulheres que se tornaram amigas de verdade. Mulheres que gostam da minha companhia, que valorizam minha experiência, que me procuram para conversar, não para pedir dinheiro. Nossas reuniões quinzenais para jantar e conversar se tornaram um dos momentos mais preciosos da minha semana. Dona Helena, de 71 anos, havia se libertado de filhos manipuladores há 2 anos e agora viajava pelo Brasil inteiro, conhecendo lugares que sempre sonhou visitar. Dona Conceição, de 65 anos, havia aberto uma pequena confeitaria depois que os netos cresceram e descobriu que tinha talento para fazer bolos artísticos. Dona Rita, de 69 anos, havia voltado a estudar e estava cursando psicologia, porque sempre quis entender melhor o comportamento humano. Todas nós tínhamos histórias similares de famílias que nos viam como recursos em vez de pessoas. Todas havíamos descoberto nossa força depois dos 60 anos. Todas estávamos vivendo as melhores versões de nós mesmas. 1 ano depois da audiência, recebi uma ligação que não esperava. Era Diego. Sua voz soava diferente, mais madura, mais cansada. Disse que queria conversar comigo, que tinha coisas importantes para dizer. Marcamos um encontro num café neutro, no centro da cidade. Quando o vi entrando no estabelecimento, notei que ele também havia mudado. Parecia mais magro, mais velho. As responsabilidades da vida adulta finalmente haviam cobrado seu preço. Diego se desculpou formalmente pelo que havia feito. Disse que a pressão financeira e a influência da Patrícia e da família dela o haviam levado a tomar decisões das quais se envergonhava profundamente. Contou que o casamento estava em crise, que Patrícia havia mostrado sua verdadeira face quando o dinheiro acabou, que ele estava começando a entender que tipo de pessoa havia se casado. Escutei tudo em silêncio, observando meu filho tentar se explicar, tentar justificar 3 anos de mentiras e manipulação. Quando ele terminou, disse que agradecia as desculpas, mas que algumas feridas eram grandes demais para serem curadas apenas com palavras. Diego perguntou se havia alguma chance de reconstruirmos nossa relação. Respondi que estava aberta a conhecer o homem que ele estava se tornando, mas que não estava interessada em voltar a ser a mãe que ele havia explorado e desrespeitado. Disse que se ele quisesse ter uma relação comigo, teria que ser baseada em respeito mútuo, em visitas que não envolvessem pedidos de dinheiro, em conversas que incluíssem interesse genuíno pela minha vida, que eu não ia mais financiar ninguém, não ia mais aceitar ser tratada como segunda classe, não ia mais confundir amor com obrigação financeira. Diego aceitou minhas condições e, lentamente, começamos a construir uma relação nova. Ele vem me visitar a cada 15 dias, sempre avisando antes, sempre respeitando meu espaço. Conversamos sobre trabalho, sobre vida, sobre erros e aprendizados. Não é a relação de mãe e filho que eu sonhei quando ele era criança, mas é uma relação honesta entre 2 adultos que estão aprendendo a se respeitar. Patrícia e eu nunca mais nos falamos. Segundo Diego, o casamento deles não sobreviveu à pressão financeira quando meu dinheiro acabou. Ela voltou a morar com os pais e ele alugou um apartamento pequeno que consegue pagar sozinho. Aparentemente, a princesa descobriu que a vida real é bem diferente dos contos de fada financiados por sogras ingênuas. Não sinto raiva dela. Na verdade, sinto pena. Pena de uma mulher que nunca aprendeu a construir relacionamentos baseados em algo além de interesse material, que nunca desenvolveu a capacidade de amar genuinamente. 2 anos depois de toda essa história, posso dizer com certeza que sou uma mulher completamente diferente. Não apenas porque mudei de casa ou de rotina, mas porque mudei por dentro. Aprendi a me valorizar, aprendi a dizer não, aprendi que mereço ser tratada com dignidade. Minha vida financeira está organizada e segura. Tenho uma aposentadoria que me permite viver confortavelmente, investimentos que crescem mensalmente e um testamento detalhado que garante que meus bens serão destinados a causas que realmente me importam quando eu partir. Criei um fundo de ajuda para mulheres idosas vítimas de abuso familiar, algo que me dá muito orgulho e propósito, através da organização que Dr.
Henrique me ajudou a estabelecer. Já conseguimos ajudar dezenas de mulheres a se libertar de situações similares à que vivi. Minha saúde está excelente. Faço caminhadas diárias, como bem, durmo tranquila. O estresse constante de lidar com manipulação e chantagem emocional havia afetado meu corpo de formas que eu nem percebia. Agora, livre desse peso, me sinto mais disposta e energética do que me senti em anos. Tenho planos para o futuro. Quero viajar mais, conhecer outros países, talvez até aprender uma língua nova. Quero continuar pintando, talvez até fazer uma exposição das minhas aquarelas. Quero continuar ajudando outras mulheres a encontrar sua força e sua independência. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu nunca tivesse descoberto o casamento secreto, se nunca tivesse tomado coragem de parar os pagamentos. Provavelmente estaria ainda financiando a vida de Diego e Patrícia, acreditando que estava sendo uma boa mãe, sem perceber que estava sendo apenas uma conta bancária com sentimentos. A humilhação daquele dia, a frase cruel, foi só para pessoas especiais. Foi, na verdade, um presente. Foi o choque que precisei para acordar, para parar de aceitar migalhas de afeto em troca de dinheiro, para entender que amor verdadeiro não se compra nem se vende. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que respeita a si mesma. Vejo alguém que aprendeu que é melhor estar sozinha com dignidade do que acompanhada sem respeito. Vejo uma sobrevivente que se tornou guerreira, que transformou dor em sabedoria, que converteu traição em libertação. A pergunta que mais me fazem quando conto minha história é se valeu a pena perder meu filho por causa de dinheiro. Minha resposta é sempre a mesma. Eu não perdi meu filho por causa de dinheiro. Descobri que nunca tive o filho que pensava ter. O que recuperei foi muito mais valioso que qualquer relacionamento baseado em exploração. Recuperei meu senso de valor próprio, minha independência, minha paz de espírito. Recuperei a Lúcia que havia se perdido tentando comprar amor que nunca existiu. Se você está passando por uma situação similar, quero que saiba, você merece mais. Merece ser respeitada, merece ser valorizada, merece relacionamentos baseados em amor genuíno, não em interesse material. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para descobrir sua força e usar ela para construir a vida que você realmente merece. Meu nome é Lúcia Ferreira dos Santos, tenho 67 anos e hoje posso dizer com orgulho: sou uma mulher livre, independente e feliz. E se eu conseguir, você também consegue. A vida depois dos 60 pode ser o melhor capítulo da sua história. Basta ter coragem para escrevê-lo você mesma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.